A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. As ciências humanas e as ciências biológicas podem parecer dois universos completamente diferentes, mas o intercâmbio maior entre elas traria benefícios aos estudos de ambas as áreas. Um projeto desenvolvido no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP está estudando justamente as razões pelas quais há uma dificuldade tão grande de diálogo entre elas. E para falar sobre esse tema, o USP Analisa traz hoje o professor sênior em atividade no IEARP, Mário De Vivo. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado. Como dissemos na abertura, o seu projeto aqui no IEA de Ribeirão Preto aborda, entre outros assuntos, a falta de diálogo existente entre as ciências biológicas e humanas. De que forma isso acontece e quais as consequências que isso traz para a construção do conhecimento? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o diálogo ao qual me refiro, essa falta de diálogo, é uma falta de diálogo acadêmico no sentido de solução de problemas científicos interessantes. Então, a minha impressão é que muitas áreas do conhecimento humano, elas devem dialogar visando resolver as perguntas que elas têm nas suas respectivas áreas. Às vezes, as perguntas estão muito distantes de uma área ou de outra área, então você fica concentrado ali dentro, mas existem muitas interfaces possíveis. Entretanto, a maioria das ciências em geral dialoga bem. Por exemplo, a biologia tem uma interface com a química que se chama bioquímica, onde muitos dos processos biológicos no nível químico, no nível molecular, são tratados. E hoje, inclusive, a área bioquímica é hiper importante dentro da biologia e solucionou muitas das questões que os biólogos tinham há muito tempo e que não conseguiam resolver porque não tinham as técnicas corretas para abordar esse problema, e os bioquímicos tinham. A mesma coisa com a física, as ciências biológicas dialogam com a física, então você tem a biofísica, onde numerosos eventos e fenômenos naturais podem ser estudados para benefício das duas áreas, assim por diante. Mas quando a gente chega na área dos estudos humanos, dos seres humanos em geral, essas divisões se exacerbam ao invés de se tornarem mais fluidas. Ao invés de a gente dialogar, ao invés de serem criadas áreas de interface, pelo contrário, há um recrudescimento da separação. Então, por exemplo, a antropologia, teoricamente, viria a resolver esse problema, estabelecendo uma área onde você pode tanto estudar o ser humano sob o ponto de vista da evolução biológica da espécie, quanto também das suas realizações culturais e dos fenômenos sociais em geral. Mas não, quando a gente olha a antropologia, ela é completamente dividida em uma antropologia física, que trata da parte de ciências biológicas, da biologia do ser humano, e uma antropologia, digamos, cultural, que então trata desses outros eventos e praticamente não conversam. Então, esse é um fenômeno que sempre me deixou muito curioso. E a minha ideia é tentar sair do mais óbvio, porque quando eu converso com meus colegas da área de ciências naturais, eles rapidamente chegam a diagnose sobre por que isso é assim. Por exemplo, a primeira diagnose é, a maior parte do pessoal das, entre aspas, ciências humanas baseia as suas ideias em muitos pensadores pré-evolucionistas, pré-teoria da evolução, né, de Darwin, que é meados do século XIX. Mas isso para mim é uma resposta fácil demais. Eu acho que a gente tem que de fato entrar nos argumentos, tentar entender se os problemas que o pessoal das ciências humanas de fato estão tão afastados da realidade biológica que evitam o diálogo até pela sua distância. Né? Eu acho que não, eu acho que é possível fazer essa conversa e resolver os problemas. E o senhor tem alguma hipótese do porquê que essa falta de diálogo acontece? Que o senhor citou algumas hipóteses de colegas seus, mas o senhor tem algum ponto de partida? Eu tenho vários pontos de partida. A questão para mim é a seguinte, né? Quando você vai fazer uma análise desse tipo, ela é necessariamente uma análise crítica. E eu pensei assim, eu não posso fazer essa análise crítica de toda uma área à qual eu não pertenço academicamente, porque eu não sou das ciências humanas, me formei biólogo e trabalhei a minha vida inteira profissionalmente como zoólogo, especialmente com o estudo de evolução de mamíferos.
Então, essa é a minha área, onde eu pude participar de avaliações de artigos em revistas e projetos em órgãos financiadores de pesquisa. Agora, como é que eu vou fazer uma análise crítica das ciências humanas, nunca tendo participado efetivamente dessa área como acadêmico? Eu decidi que o único jeito de fazer essa análise crítica seria criticar a própria biologia para começar. Então, a minha abordagem é tentar entender aonde as ciências humanas podem contribuir dentro da biologia e que não contribuem porque os biólogos não acessam esse conhecimento. E existe para mim imediatamente uma área que se ressalta muito importante e que os biólogos têm uma noção bastante básica dessa área, que é a história. A história é fundamental. A história ela é uma narrativa de fatos que as pessoas conseguem estudar e selecionam para estudar. E a gente, na biologia, faz muita história, mas não usa as técnicas que os historiadores desenvolveram ao longo do tempo. Então você encontra historiadores fabulosos, com ideias sensacionais sobre como avaliar criticamente a informação, como organizar essa informação dentro de uma narrativa que faça sentido em função de perguntas específicas que você tem para o seu problema. E os biólogos costumam trabalhar de forma mais primitiva, mais simplista com relação à história. Então, uma vez que eu consigo fazer essa crítica das ciências biológicas em função da sua, digamos assim, inapetência para lidar com técnicas das ciências humanas, eu posso fazer a mesma coisa também em alguns aspectos das ciências humanas em si e começo a ver algumas discrepâncias importantes. Por exemplo, quando você pega a história e se interessa por um determinado período e região, você geralmente começa com alguns livros mais básicos e começa, de repente, se você se torna de fato um apreciador daquele período ou época, você se vê comprando livros que são os livros que os acadêmicos leem e que eles estudam. Porque a história, diferentemente, por exemplo, da física, ela não te assusta com a linguagem. Então a física vai com um monte de equações que a gente não consegue penetrar e, portanto, não vai entender a argumentação em geral. A história ela usa o vernáculo, então a gente consegue seguir os argumentos do historiador sem grandes problemas. Quanto mais você lê, mais você fica a par e você vai se tornando, portanto, um amador interessado no assunto. Aí a primeira coisa que eu, como biólogo, achei muito estranha na história é o fato de que a maior parte das universidades do mundo estão organizadas organizam seus cursos em história e arqueologia separadamente. Quanto para mim, a arqueologia, que é definida como o estudo da cultura material dos povos, né, é uma parte da história. É só uma história não escrita, uma história que você tem que interpretar usando outros objetos para poder reconstruir essa história. Mas a ideia básica é, em última instância, entender uma história de um povo desde a sua fase pré-histórica, ou antes de escrever a respeito da história, e depois da fase onde existem documentos e inscrições. Mas se você for, por exemplo, olhar dentro da USP, os cursos, as faculdades são separadas, a arqueologia está criando um curso, ou estava querendo criar um curso de graduação, mas nunca pensaram em se unir. Parece que são... Não se conversam, né? Eu acho muito estranho isso. Isso é uma coisa interessantíssima. E aí eu percebi que, em parte, um dos grandes problemas do diálogo está baseado na própria tradição acadêmica, de como as faculdades são organizadas, como elas foram criadas ao longo do tempo, mesmo fora do Brasil, nas suas origens humanistas, na Idade Média, onde... em certas cidades do mundo, começando na Europa, na Bolonha e em outras cidades, você tem a formação das universidades, os professores eram pagos pelos alunos ou pagos por guildas ou etc., para ensinar algumas pessoas matérias de cunho eminentemente humanista, em princípio, né? E essas tradições foram se mantendo ao longo do tempo, a universidade foi progredindo, foi mudando, mas... Um departamento criado sobre uma determinada tradição há 200 anos atrás, ele vai mudar com alguma resistência. As pessoas não estão interessadas necessariamente em jogar 200 anos de história para pensar, de fato, como organizar melhor uma determinada disciplina. Então, por exemplo, para mim, de ciências biológicas, olhando a separação que existe entre arqueologia e história, eu achava aquilo, e acho, estranho. Eu acho que deviam conversar mais. Eu acho que conversam um pouco. Existem alguns cursos agora no exterior sendo formados nesse nível. Então, a Universidade de Leicester, por exemplo, da Inglaterra, eles têm um curso de História e Arqueologia
da antiguidade, então basicamente centrado em Grécia e Roma, né? E assim vai. Ou seja, dentro das ciências humanas, uma parte importante da falta de diálogo vem da própria estrutura muito antiga da formação dessas áreas, de como elas se definiram e como elas são tocadas. Só para você ver uma diferença importante, na área de biologia, por exemplo, estou estudando um determinado mamífero, eu vou juntar a literatura que existe a respeito daquele bicho, né, para poder, inclusive, me referir a essa literatura e avançar o conhecimento. Eu uso o material publicado em qualquer língua por qualquer autor que tenha existido. Eu já encontrei até algumas obras russas que, felizmente, havia uma tradução maluca em inglês, algum maluco resolveu traduzir em inglês, eu consegui ler, mas a gente se vira para ler alemão, vai ler francês e ler espanhol, do jeito que dá, faz o possível. Naquela época, quando eu estava na ativa nessa área, não tinha Google Translator, né? A gente sempre se esforçou muito para ler essas outras coisas. Quando você pega, por exemplo, um humanista francês, escrevendo na década de 70, 80, 90, ele cita franceses. 90% das citações do trabalho que ele toca é de franceses. Quando você atravessa o Canal da Mancha e vai para uma universidade inglesa e vê um humanista inglês falando na mesma área, ele cita gente anglo-saxã. E, de vez em quando, um francês super excepcional, né? Ou seja, falta intercâmbio até dentro das próprias ciências humanas. Porque tem a ver com a estrutura de política, de história daquela unidade de ensino, daquela unidade de pesquisa, e mais do que propriamente com compreensão de como como é organizado o conhecimento. Mas a psicologia, professor, não seria um ponto de encontro entre as ciências humanas e biológicas? Deveria ser, né? E o que não deu certo? Eu acho que a psicologia... Não, dá. A psicologia, de fato, é muito variada. Você tem, por exemplo, uma área que super dialoga com as ciências biológicas, que é a psicologia evolutiva. Então, eles estão interessados em localizar causas distantes de certos comportamentos humanos e se utilizam grandemente da teoria da evolução e dos dados que a gente possui sobre outras espécies de primatas superiores. Mas, por outro lado, a psicologia também ela sofre um dos grandes problemas das ciências humanas, que é o fato de que as ciências humanas não têm, e não conseguiram fazer até agora, uma teoria geral unificadora. Então, por exemplo, a física hoje, uma coisa que a gente vê nas discussões, eu não posso nem entrar em detalhes, porque de fato a física não é a minha área, mas eles estão numa interessante busca de uma teoria unificadora que junte a física relativística e a física quântica, que não conversam no momento. Não existem equações que conseguem ligar fenômenos nas duas escalas de eventos físicos. Tá? Mas os físicos sabem desse problema e estão à busca disso. Estão em busca dessa solução. Os humanistas não têm esse problema. Eles já resolveram esse problema pelo simples fato de que eles desistiram de procurar qualquer teoria que unifique essas áreas. O que eles têm é uma coisa que se pode chamar de, entre aspas, escolas de pensamento. Então você estuda psicologia, você estuda Freud, você estuda Jung, você estuda Lacan e mais um monte de outras pessoas. Todas elas têm teorias com diferentes conteúdos a respeito de como funciona a psique humana. E você sai da faculdade tendo que saber essas várias teorias, porque nenhuma consegue eliminar a outra competitivamente. São teorias que existem paralelamente e você pode ser um psicólogo lacaniano, ou um psicólogo freudiano, ou junguiano, e você tem o seu diploma igualzinho. Agora, se você for um biólogo e falar que você não aplica a teoria da evolução, você não é biólogo, por definição. Não é? As ciências biológicas têm a teoria da evolução como a sua teoria unificadora. E as ciências humanas não. E isso por quê? E eu acho que tem uma resposta para isso. Foi parte da pergunta anterior que você fez. E a resposta é: a teoria unificadora das ciências humanas está na biologia, não está nas ciências humanas. Ou seja, ela tem a ver com a evolução. Com a teoria da evolução. O fato de que a maior parte das pessoas que trabalham com os humanos decide ignorar a ideia de que nós temos espécies próximas, muito próximas, vivendo ao nosso lado aqui no planeta hoje, que são os chimpanzés, gorilas, orangotangos, os great apes da linguagem americana. Esses bichos são sociais todos. Aí eu vou fazer uma pergunta para quem está ouvindo, para você, que é a seguinte: nós somos sociais por escolha ou somos sociais por herança comum com esses bichos?
Essa é uma grande pergunta que, se você for olhar, nenhum sociólogo, cientista social se interessou em fazer. E que daria um grande estudo. Lógico, essa é a primeira, porque ela é decisiva. Se você decidir que os nossos padrões, nosso comportamento social, as nossas sociedades são uma criação, de novo, uma criação nova da nossa espécie isoladamente, isso significa que nós estávamos evoluindo biologicamente junto com aquele outras espécies de apes no passado não muito distante, alguns milhões de anos atrás, e nós ou éramos sociais como esses bichos, ou não éramos, eram todos um monte de macacos isoladinhos, cada um vivendo para o seu canto, só se encontrando na época da reprodução, e de repente eles todos viraram sociais também independentemente, e nós também magicamente viramos sociais quando nos separamos dos últimos chimpanzés, evolutivamente falando, alguns milhões de anos atrás. Se isso for verdade, seria uma coisa estranhíssima, porque os mamíferos são pré-sociais todos, nós todos nascemos mamando, nós todos nascemos dependendo do leite da mãe, e, portanto, existe uma interação social básica inicial de mamália, que é o leite. A necessidade de se alimentar a partir de glândulas mamárias da mãe. Isso não existe em muitos outros grupos, e isso faz com que todas as espécies de mamíferos sejam minimamente sociais. Daí para super sociais, inclusive como a nossa. Por outro lado, se você acha que a nossa sociedade evoluiu ou recebeu a necessidade de ser social como parte da nossa herança evolutiva, então a gente tem que perceber que o que é da nossa sociedade que é compartilhado com essas outras espécies. Isso também não é perguntado nunca é discutido. Então, muitas das respostas das ciências humanas estão na biologia, eles não olham para nós não olhamos para eles, e eu acho que isso tem que acabar para o bem da ciência. E em relação ao seu projeto, professor, aqui no Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, como que surgiu essa ideia? Como foi o processo que culminou nessa ideia de pesquisa? A coisa foi assim, eu trabalhava no Museu de Zoologia da USP, e o Museu de Zoologia é uma entidade que tem vastas coleções de animais, e a gente trabalha especificamente com evolução animal, sistemática animal. Eu, trabalhando com mamíferos, inevitavelmente me senti atraído pela evolução do comportamento dos bichos, porque quando você está no mato observando os bichos, obtendo os bichos para as nossas coleções, você tem acesso ao comportamento deles. E, além disso, você lê sobre os trabalhos magníficos que foram feitos em outros continentes, né? Fez parte da minha formação entender a ecologia e o comportamento dos mamíferos, porque senão eu não conseguia fazer o meu trabalho para entender sua evolução. Tendo estudado isso, me parecia óbvio, sempre me pareceu óbvio, evidente, que nós éramos mais uma espécie de primata. As pessoas costumam dizer assim, com relação a Darwin, né, e a teoria da evolução, que nós viemos dos primatas. Não, essa é uma colocação completamente errônea. A gente não veio, a gente é um primata. É muito diferente ser um primata e vir de um primata. Vir de um primata, a ideia é que você abandonou essa fase, hoje você é alguma outra coisa. E nós não somos, nós somos só apenas mais uma espécie de primata nesse sentido. E quando eu via essas espécies de primatas, os great apes, os chimpanzés, orangotangos, gorilas, e o comportamento que eles têm tantos comportamentos que são semelhantes aos que nós temos, que para mim era óbvio que a relação é evolutiva, ela está na nossa origem filogenética, na nossa evolução ao longo de milhões de anos, com parte da mesma linhagem, até que nos separamos um dia. E isso também era meio... Todos os meus colegas biólogos acham isso meio natural. É super natural conversar com biólogos. E eu vi que interessante esse comportamento que acabaram de descrever para um chimpanzé, não sei aonde, em tal lugar. É mais uma coisa que é parecida com a gente, né? E isso para nós sempre foi meio óbvio, mas de repente, conversando com o pessoal das humanidades, a reação era péssima. Se você sugerisse qualquer mínima semelhança por homologia, não por analogia, do comportamento, por exemplo, nosso com o de um bando de chimpanzés qualquer no lugar, as reações eram muito, muito duras, né? E eu percebi que aí está um tema interessantíssimo para se trabalhar. Muitos biólogos tentaram. Você tem gente fantástica escrevendo na área de biologia, tentando comunicar essas ideias para as pessoas em geral, mas dificilmente conseguem convencer a moçada das humanidades. É como se fossem, sei lá, universos à parte. Você fala uma coisa aqui e não tem nenhuma repercussão
do outro lado. E eu acho que está na hora de cutucar essa coisa toda. E se cutuca dentro da academia. Porque é aqui dentro da universidade que essa falta de diálogo é mantida, curtida, aceita, criada, sabe? Adubada. É aqui dentro da academia que a separação entre as áreas é glorificada como se fosse, de fato, a grande solução para o avanço do conhecimento. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. O conhecimento deve buscar a unificação sempre. E a gente tem que ser humilde para entender que, às vezes, a nossa área não tem todas as respostas. E por isso que eu decidi também criticar a biologia. Eu não estou criticando só outras áreas. Eu decidi olhar as ciências biológicas criticamente. E eu acho que tem espaço para criticar os físicos pela sua falta de noção histórica, que é fantástica. Eu acho, sinceramente, que o grande elixir de toda essa história, entre aspas, o grande panaceia dessa história é a história. Eu acho que a disciplina da história é uma disciplina que atravessa todas as áreas do conhecimento de forma espetacular e promete, eu acho que através da história, do conhecimento da história, a gente vai conseguir fazer muitas ligações entre muitas áreas de muitas disciplinas que hoje parecem muito distantes. E uma polêmica, professor, você brincou aí com cutucar, né? Então vamos cutucar a polêmica aqui. A gente pode dizer que existe neutralidade na ciência? Olha, eu acho que a neutralidade, sim, claro. Por quê? Por que eu posso dizer? Porque eu pratico. Agora, lógico, isso não quer dizer que eu seja perfeito e seja um sujeito neutro o tempo inteiro. A ciência não... O indivíduo não é necessariamente neutro. Mas o interessante da ciência é que ela é um processo que não é baseado num único indivíduo. Então, o processo da ciência consegue filtrar o viés. Então, por exemplo... Isso aconteceu comigo. Eu estava num debate, eu tinha acabado de publicar um trabalho que foi muito legal, um trabalho importante da minha carreira, sobre a extinção de megafauna de mamíferos grandes. E eu tinha proposto naquele trabalho, junto com uma colega minha da UFSCar de Sorocaba, que uma possível causa importante na extinção de numerosas linhagens de mamíferos herbívoros que estavam vivas até poucos milhares de anos atrás, teria sido a mudança climática que aconteceu naquele período específico. Eu fiz um modelo para a África e para a América do Sul, tentando explicar isso. Bom, eu estava super contente com esse trabalho, ele teve uma repercussão boa, e aí eu fui convidado, inclusive, para participar de um debate sobre extinção, aqui em Ribeirão Preto, num congresso internacional de paleontologia, que teve em 2005, 2006, não me lembro direito agora a data, mas por aí. Aí eu participei de uma mesa redonda com um paleontólogo uruguaio, um cara muito legal, simpático, e a gente discutiu publicamente. Ele atribuía a extinção da megafauna aos humanos. Então, os humanos, ao invadirem as Américas, teriam liquidado os mamíferos por tais razões, e eu propus a minha, houve um debate científico, tudo ótimo, não teve problema nenhum. Ao final, nós saímos da mesa redonda e eu fui tomar um café junto com um uruguaio, que eu não conhecia, tinha conhecido no evento. Aí, batendo papo, ele falou uma coisa para mim que eu fiquei chocado de ouvir, que foi o seguinte: ele falou, é muito importante para mim, falou em espanhol, não consigo fazer isso, é muito importante para mim que os humanos sejam responsabilizados pela extinção da megafauna, porque isso faz com que a gente tenha mais ferramentas para preservar os mamíferos de hoje. Então, na luta pela conservação da biodiversidade, isso pode ser uma ferramenta importante, mostrando como os humanos historicamente são destruidores da natureza, muito antes de terem civilizações consumistas como a nossa, né? Eu acho isso um horror, né? Eu acho que isso você tem um viés. Você não pode ser, como cientista, como ser humano, como participante de uma coletividade, de uma comunidade social, você pode ter todas as opiniões que você quiser e todas as afiliações políticas ou científicas que você quiser. Agora, na hora de estudar a causa de um fenômeno, você tem que ser neutro. Então, você não pode tentar forçar uma argumentação. Isso, para mim, é o contrário do que a ciência busca. E, então, existe esse viés dentro das ciências biológicas, por uma questão que eu acho preservação do ambiente super importante, mas eu não vou mudar uma vírgula do que eu descobri quando eu estiver pesquisando alguma coisa, só porque isso, só se eu mentisse pudesse ajudar a minha causa. Eu não tenho causa. Minha causa é saber coisas. E eu acho que, infelizmente, na academia, existe excesso de causas. Então eu acho que a ideia básica para mim é que é possível ser neutro desde que você selecione, evite o viés, detecte e evite o viés sucessivamente, eliminando o viés das suas conclusões.
Bom, professor, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. A gente sabe que esse tema tem bastante espaço para discussão, mas fica o convite, né? A hora que o senhor tiver mais resultados dentro desse seu trabalho, voltar aqui no USP Analisa e a gente continuar esse papo bem gostoso. Eu gostaria, então, de agradecer a presença do professor sênior em atividade no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Mário De Vivo. Professor, obrigada pela sua presença aqui no USP Analisa. Muito obrigado pelo convite. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.